Então, 1 Coríntios, capítulo 9, nossa leitura inicial, para darmos o primeiro pontapé neste estudo, diz a palavra do Senhor assim: será que eu não sou um homem livre? É uma pergunta que ele está fazendo, né? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Até esse ponto. Soberano Deus e amado Pai, lemos a Tua palavra. Como eu estava falando, em nosso estudo, nós estamos vindo assim, capítulo a capítulo. Não era essa a ideia, mas está acontecendo desse jeito. No capítulo anterior, no capítulo 8, eu falei sobre o capítulo 8, e o que eu disse sobre o capítulo 8? Qual era o tema? Qual era a temática do capítulo 8? A temática do capítulo 8 era o cuidado com os frágeis, os fracos espirituais, aqueles que teriam problemas com certos comportamentos, dada a liberdade que cada um em Corinto tinha de fazer segundo a sua própria consciência. Então foi exatamente isso que nós conversamos, que nós vimos no capítulo 8. Inclusive, Paulo terminou no versículo 13 do capítulo 8 assim: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Ou seja, comer como escândalo, viver como escândalo. Eu tenho uma responsabilidade com o meu irmão, ou então eu tenho uma responsabilidade com os mais fracos. O texto continua e ele vai mudar o assunto, mas o tema é o mesmo. Ele vai mudar o exemplo, melhor dizendo. O tema é o mesmo. O tema é o cuidado com aqueles que não entendem muito bem a palavra. O cuidado com algumas pessoas que não conseguem compreender a sua liberdade, que não conseguem compreender como é que você anda fazendo essa obra de Deus. O tema é exatamente o mesmo, só que ele muda o exemplo. E provavelmente esta questão levantada aqui deveria ser uma questão pontual nessa igreja. Por quê? Porque dinheiro, porque o pastor viver do rebanho, salário de pastor, carro de pastor, se ele é rico ou se ele é pobre, enfim, esse tema é um tema que até hoje interessa a muita gente, porque muitas pessoas fazem referência a isto, algumas de uma forma positiva até, que abençoa a vida do pastor, o seu comentário, e outras pessoas, aqueles que menos contribuem provavelmente, e aqueles que menos entendem sobre isto, fazem aquele comentário absurdo, comentário de que o pastor ganha muito. Você sabe quanto eu ganho? Como é que você sabe que é muito? Então, já começou por aí, né? Ninguém sabe quanto ele ganha, mas ele ganha muito. Mas ele ganha muito, né? Mais ou menos essa ideia existe até hoje. E você imagina que o tema é o cuidado com os mais fracos, mas o exemplo que ele vai dar vai ser esse. Porque os apóstolos tinham família, quando saíam nas suas missões, quando saíam nas suas andanças missionárias,
eles levavam a esposa, eles levavam a sua companheira ali. Eles se acompanhavam da esposa nessas andanças. E este era um tema, e isto era assim que acontecia. E os apóstolos, eles viviam do Evangelho. Eles deixaram de trabalhar para viver do Evangelho. Só que Paulo e Barnabé se constituíram como exceção. Exceção a uma regra que estava se estabelecendo pela necessidade do grupo. E porque também havia uma possibilidade muito forte de entendimento. Lembrem, eles eram judeus. Lembrem, eu vou voltar a falar nisso. Mas a tribo de Levi não tinha possessão, ele não podia plantar nem ter gado. Não tinham posses, porque eles cuidavam do templo, eles se alimentavam do templo. E a igreja cristã que estava sendo levantada, fundada em muitos preceitos judaicos, ela vai trazer também essa característica de que o sacerdote, o líder, não vai precisar vir da tribo de Levi, mas ele é aquele que cuida do rebanho, ele cuida da igreja, ele cuida das coisas, de tudo que envolve. Então, por analogia, esse líder dessa comunidade agora vai viver tal como os sacerdotes, vai viver do rebanho. Só que Paulo e Barnabé, provavelmente, eu vou chutar aqui, tá? O que poderia ter passado pela mente deles, talvez tenha passado exatamente essa questão de que algumas pessoas estariam falando e isso poderia se constituir um entrave para o desenvolvimento do Evangelho. Imagine que, considere que o Evangelho aqui é como se fosse um avião na cabeceira da pista. Não tinha nem começado a correr ainda. Ainda tinha que ser impulsionado pelas turbinas, vencer a gravidade, jogar vento debaixo das asas para tirar as rodas do chão. E depois ainda fazer uma longa jornada até chegar na altura que deveria chegar, porque essa é a parte mais dramática de uma viagem de avião, é vencer a inércia, dar adeus à lei da gravidade, ultrapassá-la e se sustentar no ar. Lá em cima, a 11 mil pés de altura, onde o ar, inclusive, é rarefeito. Onde o ar existe muito menos do que aqui. E ele precisa se sustentar. Ele precisa de romper muita coisa. Ele precisa de dar um nó na física e fazer com que essas leis todas que puxam para baixo não incidam mais sobre a sua estrutura. Então era nesse ponto que estava a igreja. A igreja era mais ou menos assim, um avião assim. E Paulo, não sei se ele logo percebeu que ele era uma pessoa de destaque, não sei se ele logo percebeu que ele era uma pessoa que estava indo muito além do que os outros. Porque os outros apóstolos, entenda, eles não saíram visitando e Paulo saiu com alguns irmãos. A igreja, só 20 anos a igreja ficou em Jerusalém. Só 20 anos. Quando Estevão morreu, a igreja estava em Jerusalém e Paulo ainda não era convertido. Nenhuma missão havia sido realizada antes de 20 anos dessa igreja. E Paulo, quando se converte, ele é feito, Deus o faz luz para os gentios, Deus o faz um servo diferenciado, que além de visitar cidades, fundar igrejas e depois escrever cartas, as pessoas mandavam as notícias e ele aí enviava as cartas. Além de fazer isso, ele era
uma das poucas pessoas dentro do grupo apostólico, poucas pessoas dentro desse grupo que estava fazendo. Aliás, os demais fizeram também, só que eles fizeram dentro de um outro contexto. Fizeram dentro do contexto da perseguição. Quando veio a perseguição, quando os primeiros governos romanos começaram a perseguir, entenderam, eles toleravam os hebreus e entendiam que o cristianismo até então era um braço dessa religião dos hebreus, né, dos judeus nesse caso. Eles entendiam isso. Até que um dia eles entenderam que os cristãos não eram um braço dos judeus. Os cristãos eram outra coisa. Era um outro negócio, os cristãos. E passaram a perseguir os cristãos. Então está aqui Paulo trazendo essa questão. E ele começa de uma forma assim, com perguntas retóricas. Todas as perguntas as pessoas já sabiam a resposta. Eram perguntas que não precisavam serem feitas. E ele faz: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Cabe aqui uma... Por que ele falou que ele não sou apóstolo? Porque nesta época, esse título do apóstolo, ele era reservado apenas para os discípulos que haviam estado pessoalmente com Jesus. Como Paulo contou aquela história miraculosa na estrada de Damasco, do próprio Cristo falando para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele recebe também esse título de apóstolo em virtude deste momento em que Jesus foi ter com ele pessoalmente na estrada de Damasco, personificado com uma grande luz na sua frente, falando e as pessoas ouvindo. E ele, eu não vou dizer que ele caiu do cavalo, não, eu vou dizer que ele cai em terra. Você sabia que a gente é que inventou um cavalo para Paulo cair, né? A Bíblia diz só que ele caiu por terra, não diz que ele caiu do cavalo. A gente é que inventou isso, né? Que ele caiu do cavalo. Não está escrito na Bíblia, diz que ele caiu por terra. E a imaginação fez o restante. De repente até foi sobre o cavalo mesmo, mas não está escrito. Ele caiu por terra. Então, ele faz jus ao título de apóstolo. Então, será que eu não sou homem livre? Será que eu não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para os outros, olha, eles não estão me considerando. Devia haver alguma divisão. Se não sou apóstolo para os outros, vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Quem diz que eu sou apóstolo é vocês aí, que estão aí me seguindo. É vocês que estão... Aí, você está vendo? Da onde tiraram a prova social? Tiraram da Bíblia aqui. Paulo falando da prova social aqui. Ó. A prova social que ele era apóstolo. Ele tinha discípulos lhe seguindo. Usou a prova social. Eu sou apóstolo, sim. Vocês são fruto do meu trabalho no Senhor. Olha só. Você está vendo como é que os marqueteiros usam a Bíblia para fazer as suas teorias e técnicas aí? Está vendo? Tá bem? Olha só, hein? Está tudo na Bíblia, irmão. Tem tudo aqui. Aqui nesse livro tem tudo. Verso 3. A minha defesa diante dos que me questionam é esta. Aí ele vai dar a defesa. E aqui aí você vai entender o tema. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que a gente não pode tirar um salário? Será que a gente não poderia viver também da igreja? Das doações? Será que a gente não podia fazer isso? Ou vocês acham que eu sou proibido de fazer isso? Eu posso fazer isso sim. Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Quer dizer, todos vão e vão com as suas esposas? Será que a gente não pode fazer isso também? Lógico que a gente pode fazer isso, gente. Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? E era o que eles faziam. Paulo e Barnabé
Barnabé não viviam do ministério. Eles viviam de fazer tendas. Eles eram confeccionadores de tendas. Eles não viviam das ofertas. Eles não viviam. Mas eles tinham o direito de viver. Eles tinham o direito de, se fossem a algum lugar e levando família, serem patrocinados, como os outros faziam. Quem é que vai? Aí ele começa a sua conjectura. Quem é que vai à guerra? Às suas próprias custas. Para fazer guerra tem que ter dinheiro. Para fazer guerra tem que ter dinheiro. Por quê? Porque os soldados que vão morrer na guerra, eles vão pago por alguém. Alguém tem que pagar. Eles não estão trabalhando. Eles vão comer o quê na guerra? Então, guerra só se faz com alguém bancando. Alguém tem que bancar a guerra. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto. Olha que absurdo. Você plantou a árvore e não come da árvore? Quem é que faz isso? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Você tem uma vaca e não pode beber leite dela? Você veja como são situações esdrúxulas que ele está apresentando aqui. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também não diz? Quer dizer, olha, na prática, é assim que funciona. Se eu tenho uma vaca, eu bebo do leite dela. Se eu planto uma árvore, eu como do fruto dela. Mas a lei também diz isso. Isso não está só na cabeça das pessoas. Isso também está na lei. Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. O boi está trabalhando, precisa comer. E ele está levantando toda essa dialética. Por acaso Deus está preocupado com bois? Ele vai ser até um pouco irônico. Vocês acham que Deus está preocupado com o boi? Ele está falando da gente. Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Isso não tem nada a ver com o boi. O que está escrito é por nossa causa. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Ele está dizendo, quem trabalha, quem planta, como é que você planta sem a esperança de colher? Como é que você planta sem? Como é que você faz um negócio e não quer nada em troca? São os questionamentos que ele está trazendo. Olha só, ele não tinha salário, ele não vivia das ofertas, ele não vivia da igreja, ele vivia do seu próprio trabalho. Mas ele está defendendo ele está justificando os que viviam. E você vai entender no final por que ele está fazendo isso. Porque toda essa defesa. E ele também era a única pessoa que podia fazer isso, né? Porque se ele não vivesse dos recursos da igreja, se ele vivesse dos recursos da igreja, esse discurso dele ficaria um discurso estranho, né? Ficaria um discurso tendencioso, um discurso antiético, sem ética nenhuma. Eu defendo uma bandeira que eu mesmo usufruo dela. É tão nobre você defender uma bandeira que não é você que está desfrutando dela. Tem mais peso. Então, verso 11, se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? A gente fala das coisas de Deus, isso é muito? Se pagarem a gente com coisas materiais, será que isso é muito? Se outros participam desse direito sobre vocês, não
não o temos nós em maior medida? Ele agora fala, bom, se os outros participam assim, se assim com os outros, nós não temos maior medida nisso tudo? A gente também não deveria ter um salário? A gente também não deveria receber os donativos? Entretanto, você sabe quando tem um entretanto, né, ele vai começar a explicação aqui. Entretanto, não fizemos uso desse direito. Ele está falando com um grupo bem, a parte incrédula da igreja. Ele está falando daquela parte, né, que tinha pouca noção do que seria a obra de Deus na íntegra, do que seria o estar disponível à obra na íntegra. Então ele diz, entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Aquilo que eu comecei falando no início. A obra estava no início, precisava de alguém muito forte para levá-la aos quatro cantos. Isso não podia ter dinheiro nessa história. Não podia haver a mancha que o dinheiro traz. Porque não vai faltar nunca quem fale mal, né? Então, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Ele aí está falando sobre a tribo levítica. Os levitas que não tinham possessão. Então ele está falando sobre aquela analogia que eu disse no início. Por uma questão de analogia, o sacerdote levítico, ele vivia das ofertas que chegavam no templo. Ele vivia do templo, toda a tribo de Levi vivia do templo, porque ele não tinha terra. Se não tem terra, não planta e não tem gado. Então, se não planta e não tem gado nessa época, não tem o que fazer. Está desempregado. Ou naquela época, ou tu plantava alguma coisa, ou você criava alguma coisa para vender. Era as atividades que existiam na época. Ou era plantação, ou era agricultura, ou era pecuária. E você, se não tivesse nenhum dos dois, o que é que você faz? Ou planta ou colhe. E eles não tinham terra, então eles não podiam trabalhar. Então eles viviam de cuidar do templo. Eram os turnos dos porteiros, eram os turnos de quem organizava, de quem limpava a casa de Deus, de quem servia no santuário, eram os vários turnos de quem organizava tudo no templo. Verso 14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então ele fala dessa analogia. Ele fala, então, se quem cuida do templo vive do templo, quem cuida aqui da igreja, viva da igreja. Viva da igreja. Isso é uma coisa muito simples. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Aí ele vai para uma defesa, ele é radical. Eu não estou fazendo isso para ninguém ficar com pena de mim, não, tá? Eu não estou fazendo isso para ninguém ficar com pena de mim e passar a me assalariar. Não estou fazendo isso, não é por isso. Preferia morrer a deixar que alguém me tire esta glória. E ele considerava trabalhar para o Evangelho uma glória. E ele diz, eu prefiro morrer do que perder essa glória de anunciar a Cristo sem estar nesse contexto de receber um salário. Sem o contexto de receber alguma coisa em troca. Olha a nobreza de Paulo. A nobreza.
Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Eu não me glorio propriamente, pois sobre mim pesa esta, ele considerava obrigação. Gozado, né? Gozado ele considerar obrigação, porque aqueles que recebem, por isso que tinham que considerar uma obrigação, né? Ele está dizendo, não, eu não me glorio com isso, não, porque eu faço isso porque eu tenho obrigação de fazê-lo. No seu discurso ele vai ficando cada vez mais diferenciado de todos os outros ali, ele e Barnabé, né? Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Você pode fazer livremente. Você pode fazer livremente. Você vai ter uma recompensa. A recompensa para quem prega o evangelho. A recompensa para quem serve a Deus. Mas quem se vê obrigado, esse não há nenhuma dúvida que paire sobre o seu chamado. Porque não é dinheiro que o sustenta ali. Não é dinheiro que o mantém ali. É uma obrigação. Você pode fazer isso por dinheiro? Sim, os apóstolos faziam isso por dinheiro. Também. Os líderes faziam isso e ganhavam dinheiro. Nada, nenhum problema. Mas no momento em que você não faz isso por dinheiro, você sente um chamado, você se torna uma obrigação. Verso 18, nesse caso, qual é a minha recompensa? Aí ele pergunta, bom, já que eu não recebo dinheiro por isso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito de que ele me dá. Meu Deus do céu! Meu Deus! Qual é a minha recompensa? Ele agora confessa uma vaidade. Ele agora confessa algo assim bem humano. É que, sabe o que é? É que anunciando o evangelho, eu apresento de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Ele se apresenta agora, eu tenho um direito, mas eu dou de graça. Eu tenho direito de receber, mas eu faço isso de bom grado, e ninguém pode questionar que é de bom grado porque eu não recebo nada. Ninguém pode questionar. Ninguém pode lançar dúvidas sobre a minha real intenção aqui. Como fazem alguns nessa igreja. Como alguns fazem até hoje. Mas ele está desconstruindo essa ideia de que ele está construindo a ideia de que você pode trabalhar do jeito que ele está trabalhando, mas o mais normal é você receber pelo seu trabalho. O mais óbvio é você receber pelo seu trabalho. E ele se torna um caso à parte. No verso 19, porque sendo livre de todos, e agora você vai entender como é que esse contexto se iguala ao contexto anterior. É o mesmo tema. Olha, ele vai voltar na mesma tecla. Problemas são os frágeis. Porque sendo livre de todos, quer dizer, eu não tenho obrigação com ninguém, porque eu não recebo nada de ninguém, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Eu é que me apresentei para servir a todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus.
para os que vinham sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Olha para mim, a lei não escandalizava Paulo. Chegavam lá os judeus, cheios das suas tradições, com as suas leis, e eles Sabe aquela pessoa que se dava bem com todo mundo? Ele conseguia transitar entre os legalistas da comunidade, aqueles que queriam botar a lei para funcionar dentro da comunidade, e você vai ver que também, embora não esteja debaixo da lei, verso 21, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Mas haviam os gregos e haviam os outros povos que chegavam na igreja que não tinham lei, não tinham aquelas leis judaicas. E Paulo, ele conseguia transitar nesse meio, ele conseguia caminhar nesse meio. Então ele não era um escândalo para o sem lei, que estava na comunidade, ele não era um escândalo para o legalista que estava na comunidade, ele não era um escândalo para nenhum dos dois grupos que estavam na comunidade. Aqueles que achavam que tudo tinha que ser feito ainda como Moisés havia dito, e aqueles que eram gregos que nunca ouviram, nem tinham ouvido falar de Moisés, que não tinham leis, as leis dos judeus. Ele transitava nesses dois grupos. Gente, olha que homem mais flexível. Ele se fez judeus para os judeus, ele se fez de grego para os gregos. Porque a ideia era salvar a todos. A ideia não era separar ninguém. A ideia era estar com todos. Trazer todos à salvação, trazer todos a Cristo. E se eu entro numa de ficar pontuando, porque os judeus são os melhores e os gregos, eles chegam aqui cheios dessas manias gregas que a gente não consegue entender, eles são os piores. Ele fez o meio de campo, pastor, eu acho que o senhor está confundindo as coisas, ele está em cima do muro, pastor. Chega as mais línguas, né, que não entendem da palavra do Senhor, né? E aí vai falar isso. Porque é o que ele está dizendo aqui, eu com os judeus eu era meio judeu. E quando estava lá com os gregos eu era meio grego também. Ele transitava nos dois ambientes. Fiz-me de tudo para com todos, para ainda assim ganhar alguns, é o que ele vai dizer. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Caramba, será que a igreja hoje poderia ser um pouco mais tolerante com o diferente? Será que a igreja poderia ser um pouco mais tolerante com os gregos que chegam? Um pouco menos inquisitiva com os pecadores que aqui chegam, porque aqui é casa de pecador. Pastor, aqui é casa de pecador? Aqui é casa de pecador, para ele largar o pecado, para ele largar a vida, para ele largar as coisas que o afastam de Deus. Aqui é casa de pecador. Então não pode ser casa de apontador de pecado dos outros. Porque a pessoa, lógico, quando vem, ela vem frágil, ela vem fraca. Você quer ver uma coisa? Quando eu me converti, eu vim do espiritismo, irmãos. Eu me converti na minha juventude. Minha família era espírita. E uma coisa que a gente hoje aqui nem fala tanto mais, que a gente é uma igreja madura já, não é? Isso não é mais preciso falar aqui, porque as pessoas vão aprendendo, convivendo com a gente, não é? Mas nessa época, a minha família era uma família assim que falava palavrão, tal, meio desbocada, sabe como é que é, né?
E quando eu cheguei na igreja, que eu vi os meninos da igreja jogando bola, os meninos falavam palavrão, xingavam, diziam coisas horríveis no jogo de futebol. Como eu ainda estava muito mais com o pé no mundo do que na igreja, eu até me senti bem. E aqui ele falou palavrão também. Ai, que bom. Não vou ser o único. Não vou ser o único. Mas eu estava tendo contato ali com a juventude da igreja, com os recém-convertidos, com aqueles que não conheciam a palavra ainda direito. É com esse que eu estava tendo contato ali. Com os que estavam vindo do mundo. Então estava todo mundo dando um pacote só. Depois, com o crescimento espiritual, com as leituras, com a convivência com os mais velhos, com os mais firmes na fé, a gente aí diz, olha, esse grupo aqui não fala palavrão. E aí a gente descobre, né, que palavrão é palavra torpe, a gente não deve usar essas palavras. Isso é um versículo da Bíblia, é um preceito nosso, usar palavras aceitáveis. Então a gente... Mas quando eu cheguei, até foi bom eu chegar num grupo assim, não chegar num grupo muito santo, chegar num grupo assim, parecido comigo. Eu fui crescendo ali com o grupo, depois eu saí, fui para a Nova Vida e não sei mais o futuro que eles tiveram, mas acredito que eles tenham parado de falar palavrão assim como eu parei também. Mas você entende o processo? Eu era o fraco. Eu era o fraco. Que provavelmente fazia muitas críticas, que eu lembro até das críticas que eu fazia, agora falando eu lembro. Das críticas que eu tinha. Tinha um irmão lá, chamava Irmão Manel. Quando ele pegava o microfone, fazia igual eu, passava da hora direto. E eu criticava ele. Irmão Manel sempre passa da hora. Olha lá, já é 10h10 e o pastor Álvaro não terminou. Você está entendendo? A gente não pode criticar os outros, irmão, porque daqui a pouco a gente está fazendo igual. Daqui a pouco a gente está fazendo igual. Queridos irmãos, entenderam? Entenderam que nós precisamos avançar com o Evangelho? E se a gente ficar desprezando o que é mais frágil, não tendo cuidado com ele, esse Evangelho não avança. As pessoas não crescem. Tem que ser tolerante com o que é mais frágil. É isso que Paulo está falando. E ele deu esse exemplo aí. Ele não vivia do Evangelho. Tinha lá as considerações dele, mas era lícito que vivesse, porque era lícito fazer isso. E ele queria que os mais fracos se espelhassem nele. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano,